Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que alegria podermos estar juntos nessa manhã para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos, irmãos, no início da nossa segunda revista desse ano, para esse semestre, e como Deus já nos tem abençoado, né? Desde a primeira lição dessa revista, Deus já tem falado ao nosso coração de uma forma muito especial. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos ver a lição de número 2. Então já pegue aí sua revista da Escola Bíblica Dominical, já está aí no seu telefone, no seu celular. E abra a revista também para que você possa acompanhar a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Tá certo? Irmãos, na lição de número 1, nós vimos sobre o pecado, né? O começo de toda a história do pecado. Quando o pecado entrou no mundo e atingiu o primeiro casal ali no Éden. E as consequências que o pecado trouxe para aquele primeiro casal ali no Éden. O tema dessa segunda lição é: pecado tem solução? Essa pergunta é o tema dessa lição. Pecado tem solução? E nós vamos ver essa segunda lição em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte e na próxima quarta-feira a gente vê a segunda parte dessa lição. Portanto, vamos à lição de número 2. Quando você abre aí logo na primeira página da revista, onde tem o tema da lição, você vai encontrar o texto áureo. É o texto mais conhecido da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, e diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, irmãos, como nós vimos na lição passada, o pecado ele é algo terrível. O pecado entrou no mundo e trouxe consequências terríveis para o homem. O pecado, além de ser uma agressão direta a Deus, uma ofensa direta do ser humano a Deus, ele traz ao homem consequências que são terríveis. Nós vimos que ele veio e rompeu a comunhão que o homem tinha com Deus, rompeu a comunhão que o homem tinha com os seus semelhantes. Também ele trouxe para o homem, para o próprio ser humano, rompendo ali seu estado emocional, e rompeu também a relação do homem com a natureza, com a criação de Deus. Estas foram umas das consequências que nós vimos aqui na lição passada. Na lição de hoje, diante dessa pergunta, pecado tem solução? É claro que tem solução. A solução para o pecado é exatamente a graça de Deus manifestada à humanidade através de Jesus Cristo. Mas nós só vamos compreender essa graça, a dimensão dessa graça, a extensão dessa graça, quando nós tivermos consciência do que é o pecado e das consequências do pecado. Quando se tem essa consciência do que o pecado representa para a humanidade, do mal que ele causa à humanidade, aí sim nós temos uma noção muito maior, uma compreensão muito mais ampla do que é a graça de Deus. Se você vê aí na sua revista, logo na página 10, você que abriu aí sua revista, na página 10, o último parágrafo antes do ponto 2. Ponto 1 é a introdução, ponto 2, os ensinos de Cristo sobre o pecado. O último parágrafo aí diz assim: creia, somente se entende o poder do remédio, tendo luz completa sobre a doença. E é uma realidade. Só se entende o poder do remédio quando se sabe o mal, o tamanho do mal que a doença causa. Com o pecado não é diferente. A gente só vai entender completamente o que representa a graça de Deus em nossa vida quando conhecemos exatamente o que o pecado causa, o que o pecado traz de destruição para a nossa vida. Mas, infelizmente, irmãos, muitas pessoas elas preferem viver como se o pecado não existisse. Muitas pessoas preferem viver assim, como se pecado não fosse algo tão grave ou que o pecado simplesmente não existe essa história de pecado. E muita gente pensa dessa forma. Veja os irmãos que muitas pessoas, além de negar o pecado, interpretam de forma errada aquilo que a Bíblia diz acerca do pecado.
E outros buscam simplesmente minimizar os efeitos do pecado. Por exemplo, o ateísmo. Quando a gente vê o ateísmo, a gente vê que o ateu, na realidade, ele nega a existência do pecado. Talvez você diga, não, pastor, o ateu ele nega a existência de Deus. Sim, mas quando você nega a existência de Deus, você está negando também a existência do pecado, porque o pecado ele é uma afronta direta a Deus, uma ofensa a Deus. Quando o homem peca, ele está provocando uma afronta direta a Deus, descumprindo a lei moral de Deus, descumprindo os mandamentos do Senhor. É como se ele dissesse para Deus, olha, eu não me importo com os teus mandamentos, eu não me importo com o que o Senhor ordenou para que eu fizesse ou para que eu vivesse. Então o pecado ele é uma ofensa direta a Deus. E quando se nega a existência de Deus, nega-se também a existência do pecado. A prova de que o pecado é uma afronta direta ao próprio Deus, a gente vê em Davi. Quando Davi pecou, o que fez Davi? Davi foi orar ao Senhor e na sua oração, lá no Salmo 51, versículo 4, ele diz, pequei contra ti somente. Davi sabia que o seu pecado, ele atingiu sim Urias, ele atingiu sim Betseba, ele era culpado de tudo que ele fez, mas ele também sabia que o seu pecado atingiu diretamente a Deus, na sua santidade, na sua bondade, na sua verdade. Ele desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra do Senhor. Ele sabia que seu pecado era uma ofensa direta a Deus. Outro exemplo disso, você vê o filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrepende, que está longe da casa do pai, o que ele diz? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E no discurso que ele veio ensaiando pelo caminho, ele dizia, eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele sabia que o seu pecado atingiu diretamente o próprio Deus. Outra história interessante que a gente viu nessa semana de leitura bíblica, a leitura bíblica diária, irmãos, está sendo uma bênção. Se você ainda não está acompanhando a leitura bíblica diária, passe a acompanhar a leitura bíblica diária. A gente tem aprendido muito, tem crescido muito com a palavra do Senhor. Nessa semana nós vimos o capítulo 20 de Gênesis, não sei se foi essa semana, se foi a outra. O capítulo 20, ele diz que Abraão, ele sai peregrinando ali pelas terras do Negueb e ele chega em um determinado lugar e ele fica ali. E, de novo, ele repete aquela história de que Sara é a sua irmã. E o rei Abimeleque, ele viu Sara, viu que Sara era uma mulher muito linda, muito bela, ele tomou Sara para ser uma de suas mulheres. E Sara confirma a palavra de Abraão de que ela é irmã de Abraão. Então ele tomou Sara para ser uma de suas mulheres. Sara era muito bonita. E o que acontece? Deus se revela a Abimeleque. Deus vem ao encontro de Abimeleque durante a noite e fala com Abimeleque. E Deus fala para Abimeleque, olha, você vai morrer. Porque você pegou e trouxe para dentro da sua casa uma mulher casada. Abimeleque olha para Deus e diz, calma aí, Senhor. Não pode ser desse jeito. Eu sou inocente. Abraão disse que ela era irmã dele e ela confirmou que era sua irmã. Então eu fiz isso de coração puro. Então Deus vai e explica para Abimeleque. Deus diz assim, de fato você agiu de coração puro, porque eu impedi, eu não permiti que você pecasse contra mim. Veja que Deus disse, olha, eu não permiti que você pecasse contra mim. Então o pecado é uma afronta direta ao próprio Deus. E quando o ateu diz que não existe Deus, ele está dizendo, olha, o pecado também não existe. Essa história de pecado não existe. Outro pensamento que também leva a esse entendimento de que pecado não existe é o determinismo. O determinismo, ele é um princípio um princípio através do qual todo o universo, inclusive a vontade humana, ela é dominada por leis naturais que são imutáveis. Quem segue esse pensamento do determinismo acredita que o ser humano ele não age por sua própria vontade. Já está determinado o que ele vai ser, a forma como ele vai agir, ele não tem livre-arbítrio. O determinismo é isso, ele diz, olha, não existe essa história de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma ilusão. É uma ilusão. E eles acreditam que o homem ele faz o bem porque ele já foi determinado para que ele fizesse o bem.
Então ninguém tem que elogiar uma pessoa porque ela é boa ou porque ela faz o bem, porque já está determinado que ela ia viver assim, naturalmente. O determinismo também acredita que ninguém deve julgar alguém por ser mal ou por fazer o mal, porque ela está fazendo o mal, ela está agindo de forma errada, não porque ela queira agir, é porque ela não tem escolha, é porque ela não tem vontade própria, ela não tem livre-arbítrio. Mas isso não é o que diz a palavra do Senhor. Você lembra o que Deus disse para Caim? Quando Caim colocou no seu coração de matar o seu irmão Abel, Deus se encontra com Caim. Deus olha para Caim e diz: por que você está assim? Se você se arrepender, também vai haver aceitação para você. O pecado já está à tua porta, aí no seu coração, e compete a ti dominá-lo. Então essa história do determinismo, de dizer que o homem não tem escolha, que ele quando ele é mau porque ele não tem opção, é uma furada. A Bíblia diz exatamente outra coisa. Exatamente outra coisa. Outro pensamento também que leva à conclusão de que as pessoas vivem como se o pecado não existisse, é o pensamento hedonista. O hedonismo, a gente já sabe o que é, né? É viver pelo prazer. Viver em busca do prazer. Tudo aquilo que me dá prazer, eu quero para mim. Aquilo que me causa dor, eu rejeito. Essa é a ideia do hedonismo. No hedonismo, tudo que traz prazer para o ser humano é correto. Se deu prazer, se te traz prazer, então está certo. Não existe pecado, não existe erro naquilo que te dá prazer. No hedonismo não se pergunta, é certo ou errado? No hedonismo se pergunta, dá prazer? Porque se dá prazer, então viva, faça, se lance, se jogue. Eles não acreditam na existência do pecado. O pensamento hedonista, ele diz que tudo que é belo, ou melhor, tudo que é natural é belo. Tudo que é natural é belo. E se é belo, é correto. Veja que coisa linda, né? Tudo que é natural é belo. E se é belo, é correto. Então é aquele negócio. Está todo mundo querendo ir para a praia de nudismo, tirar a roupa, ficar pelado lá, um monte de gente junto. Está tudo certo. Está tudo certo. É natural. Se é natural, é belo. E se é belo, não tem nada de errado. Veja como as pessoas tentam se esquivar da sua responsabilidade diante do pecado. Não é? Diante do pecado. O determinismo, o hedonismo também prega que o homem ele deve se libertar de suas inibições. O homem deve se libertar de suas inibições e ceder às tentações. Porque ficar reprimindo as tentações pode causar mal à saúde. Veja que história, né? É aquele negócio, né? Permita-se. Você tem que se permitir. O mundo está cheio dessas ideias, irmãos. As pessoas estão vivendo cada dia mais sem nenhuma preocupação com o pecado, como se o pecado de fato fosse algo que não existisse. E o pensamento hedonista vai nessa mesma linha, nessa mesma corrente de pensamento. É aquele negócio, né? Errar é humano. Todo mundo faz, todo mundo erra. Né? Isso dá prazer, isso é próprio da natureza humana, isso é próprio do ser humano. Né? E com isso ele acaba diminuindo a gravidade do pecado, relativizando o bem e o mal, né? Tratando o bem e o mal como se fosse a mesma coisa. O certo e o errado como se fosse a mesma coisa. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O hedonismo é só uma versão moderna do certamente não morrerás. É uma versão moderna do diálogo da serpente com Eva. Certamente você não vai morrer. Pode fazer, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando você abre Isaías, o livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 5, se você puder abrir aí, Isaías capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo de número 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam de bem o mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Veja que Deus ele chega e diz, olha, essas pessoas que vivem relativizando as coisas, elas têm que tomar cuidado. Ai dessas pessoas. Porque para Deus, irmãos, o mal é mal, o bem é bem. O certo é certo, o errado é errado. Com Deus não existe meio termo.
E o homem é que fica aí balanceando as coisas, tentando equilibrar as coisas para justificar os seus erros, justificar as suas atitudes diante de Deus. Mas a palavra de Deus ela é muito contundente nesse ponto. Deus diz, olha, ai daquele que diz que as trevas é luz e que a luz é trevas, relativiza as coisas. O pensamento hedonista leva exatamente para essa relativização do pecado, de modo que as pessoas olhem e digam, não, não tem problema, pode viver, pode fazer assim. Outro pensamento também que leva a essa conclusão de que o pecado não existe é o da ciência cristã. O que é a ciência cristã? A ciência cristã é uma seita que foi fundada ainda no século XIX, no ano de 1866, lá nos Estados Unidos. De acordo com essa seita, a ciência cristã, pecado não existe. Eles negam a realidade do pecado. Veementemente, eles dizem, olha, pecado não existe. Isso é coisa da mente imortal do homem e o homem precisa se libertar desse pensamento. O homem precisa libertar dessas ideias errôneas de que pecado existe. Essa ciência, a ciência cristã diz, olha, pecado não é real. Pecado não é real. Eles dizem que o pecado é exatamente a ausência do bem. A ausência do bem. Interessante, né? É aquele negócio, né? As trevas não existem, a escuridão não existe. O que existe é o quê? É a ausência da luz. A ausência da luz. Então, chegou a luz, não existe a escuridão. Então, essa história de escuridão não existe. Eles vão interpretando a situação do pecado da mesma forma. Eles dizem, olha, pecado não existe. O que existe é a ausência do bem. Esse é o pensamento da ciência cristã. Então veja que o homem ele caminha exatamente para esse pensamento de que o pecado não existe. É muito mais fácil você viver assim, né? Você faz o que você quer, você age do jeito que você quer, você não tem que prestar conta de nada. Então as pessoas preferem acreditar que o pecado não existe. Mas o que a Bíblia diz? O que Jesus disse sobre o pecado? Será que Jesus também pensava assim? Com certeza não, meus irmãos. Nós vamos ver aqui nessa lição de hoje, aí na página de número 10, você pode abrir aí na página de número 10, nós vamos ver qual foi o posicionamento de Cristo diante do pecado. Como Cristo se posicionava diante do pecado? Como ele se posicionava? E nós vamos ver que Cristo, irmãos, ele jamais negou a realidade do pecado. E também nunca negou a realidade das consequências do pecado. Para Cristo, o pecado é real, a condenação ao inferno também é algo real, e o inferno é real. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, onde Cristo confronta alguns pecados. Claro que não tinha como colocar todos aqui na revista, né, senão não ia ter revista para caber. Mas aqui o comentarista da lição, pastor Gideon Júnior, ele colocou aqui 6 exemplos que são bastante interessantes e nos dá exatamente essa compreensão de como Cristo agia diante do pecado. Qual era o posicionamento de Cristo em relação ao pecado. Então está aí no item de número 2 da sua lição, os ensinos de Cristo sobre o pecado. E a gente tem que partir exatamente do pensamento de Cristo, porque Cristo é o centro das Escrituras. Se Cristo é o centro das Escrituras, a palavra de Cristo é que norteia todo o ensinamento dentro da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos fala através de quem? Através do seu próprio Filho, através de Jesus Cristo. Então vamos ver o pensamento de Cristo, como Cristo encarava essa situação do pecado. O primeiro exemplo aqui da sua lição é o pecado da avareza. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Onde Jesus diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja que Jesus aqui ele está olhando para a avareza daquele povo e está dizendo, olha, vocês não podem servir a Deus desta maneira. Ninguém pode ter 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro.
Jesus está aqui falando contra exatamente a avareza, o amor às riquezas, as pessoas que vivem em função de ganhar dinheiro, de serem ricas, de possuírem bens e se esquecem até da sua vida espiritual, se envolvem nessa questão do dinheiro porque não é ele que é dono do dinheiro, é o dinheiro que é o dono dele, não é ele que é dono das coisas, as coisas é que o dominam, é que são donas dele. E é isso que Jesus está reprovando aqui. Jesus aqui não está reprovando o fato de ser rico ou de ter dinheiro, mas é de amar o dinheiro acima de todas as coisas, de querer o dinheiro acima de todas as coisas, de só pensar nestas coisas, de ter a sua vida guiada por ter. É interessante que lá no capítulo 12 do livro do Evangelho de Lucas, chega um homem perto de Jesus e diz assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor resolva uma situação para mim. Meu irmão, ele não quer dividir comigo a herança. Ele não quer dividir a herança comigo. Aí Jesus olha para aquele homem e Jesus diz assim: por acaso eu sou juiz entre você e seu irmão? É como se Jesus dissesse: vai, procura o juiz, vai resolver essa coisa de outra forma. E quando esse homem sai de perto de Jesus, Jesus olha para os seus discípulos, lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, e Jesus diz assim: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Veja que Jesus vai exatamente na contramão do mundo, né? Hoje você vale pelo aquilo que você tem. As pessoas te olham e vão te tratar de acordo com o que você tem. Você vai ser bem tratado, ou você vai ser tratado de uma forma diferente, dependendo do que você possua, das suas riquezas. Jesus diz: olha, o valor de um homem não consiste nos seus bens materiais. Então Jesus diz: cuidado com a avareza. Acautelai-vos com toda a forma de avareza. E Jesus aqui conclui com a parábola. Ele diz: olha, um homem já era rico e a terra dele produziu de forma abundante. E ele ficou pensando: onde é que eu vou guardar toda essa produção deste ano? Onde eu vou guardar tudo? Eu não tenho celeiro suficiente para guardar tudo. O que eu vou fazer? Ele disse: olha, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores, vou encher esses celeiros. E aí eu vou dizer para a minha alma: descansa, descansa, divirta-se, viva agora, porque tenho para muito tempo. Mas nesta noite Deus chegou para aquele homem e disse: louco, insensato, sem juízo, esta noite eu pedirei a tua alma, e tudo que você ajuntou vai ser para quem? Aí Jesus conclui essa parábola dizendo: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para o reino de Deus. Então Jesus, ele trata o pecado exatamente como ele deve ser tratado. É algo ruim, é algo mau. É algo que leva o homem à destruição, à morte eterna. A morte eterna. Na página 11, aí você vê o segundo exemplo, na letra B, que é exatamente a ausência de fruto. O texto bíblico aqui de referência é o texto de João capítulo 15, versículos de 1 a 16. Você conhece essa história? Jesus chega e diz: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aí Jesus diz o seguinte: toda vara, todo galho que está em mim e não dá fruto, não produz fruto, o que o Pai faz? Ele corta e lança fora. O que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto, mas aquele que está ligado ali, mas não está produzindo fruto, o Pai vem e corta e lança fora, e quando lança fora, ele não serve mais para nada, somente para ser o quê? Queimado. Vai ser jogado fora e vai ser queimado, vai ser destruído. Então veja que aqui Jesus, ele olha exatamente, o enfoque aqui é a falta de produção espiritual, a falta de fruto espiritualmente, a falta de ter uma vida espiritual produtiva, levando a palavra do Senhor, levando a palavra de Cristo, crescendo espiritualmente, crescendo em santidade, crescendo em obediência a Cristo, né? Desenvolvendo um caráter cristão autêntico, cada dia mais parecido com Cristo, produzindo o fruto do Espírito. Se isso não acontece, Jesus diz: olha, esse é um pecado e você vai ser lançado fora, vai ser cortado, vai ser lançado fora e vai ser queimado. E vai ser queimado. Na letra C nós temos aí a blasfêmia. E esse texto também é bem conhecido, lá de Mateus capítulo 12, versículos 22 a 37. Nesse texto é aquele momento em que Jesus, ele expulsa o demônio de um homem,
E esse homem era cego e mudo. Ele era cego e mudo. E Jesus chega e expulsa o demônio. E quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, ele volta a ver, ele volta a falar. E as pessoas ali por perto ficaram maravilhadas do que Jesus havia feito. Muitos olharam e disseram, porventura não é ele o Messias, porventura não é ele o filho de Davi. Porém, os religiosos que ali estavam, os fariseus, os doutores da lei, eles olharam para aquela cena e disseram, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Isso aí não tem nada de Deus, não. Ele está expulsando demônios, é pelo próprio demônio. Jesus olha para aqueles homens e ele diz, olha, toda blasfêmia aos homens será perdoada. Mas esse pecado de vocês aí, ó, não tem perdão, não. Não tem perdão. Ou seja, é condenação. Então Jesus ele sempre agiu de forma muito clara e objetiva diante do pecado. Jesus nunca colocou panos quentes, nunca quis dar uma melhorada. Pecado é pecado e leva à morte. Leva à destruição. Leva à separação de Deus. Afasta o homem de Deus. Quarto exemplo aí na letra D é a questão da hipocrisia. Da hipocrisia. É interessante esse texto de Mateus capítulo 23, porque aqui Jesus ele faz uma crítica muito pesada aos doutores da lei e aos fariseus, aos religiosos de sua época. Jesus realmente mostra quem de fato eles são. Porque Jesus os conhecia, né? Jesus conhece o coração, Jesus sabe o que vai dentro do coração, Jesus conhece a intenção. A gente consegue ver a aparência, né? E às vezes pela aparência a gente acaba se enganando, né? Pensando que é uma coisa e na verdade não é. Mas Jesus não. Jesus vê o coração. E aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus começa a desnudar essas pessoas diante dos seus discípulos. Jesus começa a mostrar quem realmente eles são. E veja, capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus pregou a multidões e aos seus discípulos. E o que Jesus pregava? Os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei tudo, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Jesus foi muito duro com eles. Disse, eles são hipócritas. Eles pregam uma coisa e vivem outra. Eles não praticam aquilo que eles ensinam. O versículo 14, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Traz seus ensinamentos, suas cargas pesadas, impõe sobre o povo, mas eles mesmos não querem viver dessa forma. Se a gente for mais na frente, lá no versículo 13, olha o que diz o versículo 13. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixai entrar os que estão a caminho. E o versículo 14, ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devorais as causas das viúvas e, para disfarçar, encenam longas orações, e por isso receberão castigo ainda mais severo. Estão pecando? O pecado tem consequências. Há castigo para o pecado. Então Jesus aponta o erro e ainda diz as consequências desse erro. Jesus diz, olha, essa hipocrisia de vocês vai receber o castigo. E vocês serão receber um castigo ainda mais severo. E quando você chega lá no versículo 33 desse mesmo capítulo, Jesus diz assim, olha, raça de víboras, cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Então Jesus está dizendo, olha, esse pecado de vocês vai levar vocês para o inferno. Viu que com Jesus não tinha meias palavras? Pecado é pecado. Pecado leva ao inferno. O pecado é uma realidade. O pecado de fato atingiu o coração do homem. Se o homem viver na prática do pecado, não tem outra saída. É a condenação. Então Jesus ele sempre mostrou isso. Esse pensamento de que não existe pecado, de que pecado é coisa que o homem inventou. Não. Jesus ele chega e diz, olha, o pecado existe. Se não fosse assim, ele não teria tratado dessa forma. Em quinto lugar, o quinto exemplo aqui,
é a imoralidade. Outro pecado que Jesus combateu também de forma veemente. Quando você abre o Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 5, Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, a gente vai encontrar Jesus falando exatamente sobre isso. E Jesus ele aponta o erro e ele mostra as consequências. Mateus capítulo 5, o versículo é o de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Jesus chega para ele e diz, você está pensando que adulterar é só quando você vai para a cama e comete o ato sexual ali? Não, Jesus está dizendo, olha, o adultério ele começa lá na sua mente, lá no seu coração. Quando se olha para uma pessoa com desejo lascivo, com o coração cheio de desejos malignos, já cometeu adultério, já pecou, o pecado já existe aí. E olha as consequências disso. Versículo 28. Eu, porém, vos digo, versículo 29. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então, Jesus está dizendo, olha, se você olhar e no seu coração você desejar, você já pecou, isso já é pecado. E a consequência do pecado é o inferno. Então toma cuidado, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que você ir com os dois olhos para o inferno. Porque o pecado leva para o inferno. O pecado leva à condenação. Então com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. E Jesus ele veio mostrar exatamente isso. Não veio colocar panos quentes. Ele veio mostrar que pecado é coisa séria e quando se peca, está se atingindo diretamente a Deus. E a consequência do pecado é a morte e a condenação eterna. Por fim, Jesus chega aqui, o último exemplo colocado aqui, na letra F, da página 11, é o pecado do sacrilégio. Está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. É aquele momento em que Jesus ele chega no templo e vê as pessoas vendendo ali no templo. O templo era um lugar santo. O templo era um lugar separado para o Senhor. Era um lugar reservado para buscar a Deus, para servir ao Senhor, para que as pessoas fossem ali oferecer sacrifícios de louvor ao nome do Senhor. Só que as pessoas começaram a fazer comércio ali. Eles iam para lá vender os animais para as pessoas oferecerem sacrifício. Os próprios sacerdotes estavam envolvidos no comércio ilegal que havia ali, cambistas, mesas ali de câmbio, trocando moedas para que as pessoas pudessem comprar seus sacrifícios e oferecer ali. Jesus, quando entra ali no pátio dos gentios e vê toda essa movimentação, Jesus fica irado com tudo isso. Isso é pecado. E Jesus se irrita com o pecado e ele vira a mesa daquelas pessoas, ele derruba tudo, ele manda aquelas pessoas saírem de lá, ele expulsa as pessoas daquele lugar. E de uma forma dura, de uma forma veemente, ele olha para aquele povo e ele diz, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Então veja que Jesus, ele nunca tolerou o pecado. Nunca tolerou o pecado. E quando se olha para o que é santo e profana o que é santo, está cometendo pecado. E o pecado tem suas consequências. O pecado tem suas consequências. Aí na página 11, o primeiro parágrafo aí do lado direito da página 11, depois da letra F ali, sacrilégio, né, termina ali em cima o parágrafo seguinte diz assim, irmãos, não podemos nos esquecer que uma das razões da crucificação de Cristo foi o fato de não tolerar o pecado e denunciá-lo abertamente perante uma sociedade que o aceitava e com ele convivia de forma natural e cotidiana. Foi exatamente isso. Jesus encontrou ali uma sociedade que convivia com o pecado. E o pecado já tinha se tornado algo natural para aquelas pessoas. Não muito diferente da comunidade na qual nós vivemos hoje. Da sociedade na qual nós vivemos hoje. Não diferente disso.
Aquelas pessoas haviam se acostumado com o pecado. E Jesus chega exatamente para reprovar, para denunciar o pecado daquelas pessoas e reprovar a atitude delas. E por isso ele foi crucificado. Por isso aquelas pessoas queriam matá-lo, queriam levá-lo à cruz. Então o que aprendemos aqui nessa primeira parte da revista? O que aprendemos aqui? Veja que o último parágrafo aí antes do item 2.3. O item 2.3 é a universalidade do pecado. O parágrafo que precede aí esse título diz assim: assim, com fundamento em nosso Salvador, chegamos à primeira conclusão. Qual é essa primeira conclusão? Não se engane. O pecado é um fato. Ele existe e a sua consequência é o inferno. Não se iluda, meu irmão. Pecado é real. Pecado existe. Não caia nessa conversa de que pecado é coisa da mente humana, que Deus não está se importando com isso, que todo mundo faz. Não. Pecado é real. E as consequências do pecado, ela também é real. Então, o pecado, irmãos, ele é algo que atingiu a humanidade, mas não atingiu a humanidade somente individualmente. Assim, o pecado de Adão foi o pecado de Adão. Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Temos sim, porque quando Adão pecou, o que aconteceu? Adão era o representante da raça humana. Quando ele cai, toda a raça humana cai em Adão. Quando Adão tropeça, toda a raça humana tropeçou em Adão. Adão era ali o representante, o cabeça da raça humana naquele momento. E quando ele peca, toda a raça humana caiu em Adão. E veja que o próprio Jesus ele diz isso, porque nós herdamos de Adão não o seu pecado, mas nós herdamos dele a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa ela passou a reinar em toda a humanidade, em todos os homens. O próprio Jesus ele declara isso, que o homem é mau. O ser humano ele é mau. Ele é mau por quê? Porque o pecado entrou no mundo, o pecado atingiu a natureza humana. O pecado passou a todos os homens, ou seja, a natureza pecaminosa de Adão, ela passou a todos os homens. E lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 17, um homem chega perto de Jesus e ele diz assim: mestre, o que devo fazer de bom para ser salvo? Jesus olha para aquele homem e diz: por que você me pergunta acerca do que é bom? Não há nada, não há ninguém que seja bom. Só Deus é bom. Somente Deus é bom. Não existe pessoas boas. Não há bom. Somente um, que é Deus. Somente esse é bom. Somente Deus é bom. Então Jesus está dizendo, olha, o ser humano é mau. O homem é mau. A natureza do homem é caída. É inclinada para o mal, é inclinada para o pecado. É isso que Jesus está dizendo. Quando você lê Mateus no capítulo 7, é aquele momento em que Jesus está ensinando os discípulos a orar. E ele diz, olha, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Ao que bate, será aberto. O que busca, encontra. O que procura, vai encontrar. Aí Jesus conclui dizendo, porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mas o destaque aqui é para a expressão de Jesus. Ele diz, se vós sendo maus. Então Jesus sabia que o homem é mau. A natureza do homem é má. O pecado ele atingiu a humanidade de uma forma universal. O ser humano se tornou esse ser de natureza ruim após o pecado. Depois que o pecado entrou no mundo. Você pode ver isso lá em Gênesis. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis 8, nós vamos ler só o versículo 21. Aqui é aquele momento em que Noé ele sai da arca, e quando Noé sai da arca, ele vai oferecer sacrifício a Deus. Ele prepara o seu sacrifício e oferece o sacrifício a Deus. E Deus recebe a adoração de Noé. A adoração de Noé chega diante de Deus como um cheiro suave, como um cheiro agradável. Olha o versículo 21 aí do capítulo 8 de Gênesis, o que diz. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração.
É por isso que Jesus disse, olha, Deus procura verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus recebe a adoração. Isso chega diante de Deus como algo agradável, que produz nele uma alegria. Então veja, o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Ou seja, jamais vou fazer como fiz lá em Gênesis capítulo 3. Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo, em outra tradução diz, o seu coração é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Foi Deus quem declarou isso. Que o coração do homem, o íntimo do homem, o interior do homem é inclinado para o mal, desde o momento em que ele nasce. Desde o momento em que nasce, já há uma inclinação para o mal no coração do ser humano. Davi entendeu isso. Lá no Salmo 51 ele diz, olha, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi estava falando exatamente disso, da natureza pecaminosa, da natureza caída que nós herdamos de Adão. Em Adão todos pecaram. O pecado atingiu toda a humanidade. O pecado é algo que é universal. Toda a humanidade foi atingida pelo pecado. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo acerca do pecado. É um texto também que você conhece, com certeza. Romanos 3 e 23. Paulo diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado atingiu todo mundo. Todos pecaram. Todos pecaram. E quando você vai para o capítulo 5 de Romanos, lá no versículo de número 12, Paulo exatamente explica como isso aconteceu. Romanos 5,12 diz assim, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos pecaram. Ou seja, em Adão, todos caíram. Daí a necessidade de Cristo vir. Daí a necessidade de um segundo Adão. Porque o primeiro Adão, representante da raça humana, nele toda a raça humana caiu. Mas no segundo Adão, em Jesus Cristo, toda a raça humana, aquele que crê nele, aquele que o aceitar como Salvador, será regenerada. Será regenerado. Vai viver novamente, vai ter vida novamente. Então houve essa necessidade de um segundo Adão. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio exatamente para resolver o problema do pecado. Resolver a situação do pecado. Quando você continua aí no capítulo 5 de Romanos, o versículo de número 13 diz assim, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Paulo está dizendo, Adão era uma prefiguração de Cristo. Assim como ele representava a raça humana na queda, Cristo representa a raça humana na sua restauração espiritual. Veja o versículo 19 aí do capítulo 5 de Romanos. Versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Em Jesus, o segundo Adão. Então todos pecaram. O pecado ele atingiu o homem de uma forma geral, toda a humanidade. Não há homem que não peque, é o que diz a palavra do Senhor. Se você abrir Eclesiastes, abra por gentileza, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui em Eclesiastes capítulo 7,
versículo 20. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. A palavra do Senhor aqui ela é muito clara, muito precisa. A descrição de Salomão aqui em Eclesiastes 7:20. Veja o que ele diz. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que não saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não existe um homem na face da terra que seja tão justo e seja capaz de fazer o bem sem jamais pecar. Porque o pecado atingiu todo mundo. Porque o pecado veio sobre todos. Porque o pecado atingiu a humanidade de uma forma universal. A natureza pecaminosa nós já herdamos. E desde quando nascemos. Ah, pastor, mas a criança realmente ela não sabe o que, ela não peca porque ela não tem essa consciência ainda do que é certo e do que é errado. Mas já tem aquela natureza. Toma o brinquedinho dela para você ver. Se ela não vai levantar a mãozinha. Por que ela briga com o coleguinha? É natureza, isso é da natureza, é criança. Deus não leva em conta porque não há consciência. Ainda não consegue discernir o certo ou o errado. Mas a natureza ruim já está no ser humano desde o momento em que ele nasce. Porque nós herdamos essa natureza ruim de Adão. E a Bíblia diz, não há homem que não peque. Por isso Deus mandou Jesus, para ser a solução para o problema do pecado. Cristo é a solução para o problema do pecado. Final da página 12 aí, antes do ponto 2.4, o último parágrafo, diz assim, logo, com base em nosso Salvador, chegamos à seguinte conclusão, não se engane, todos os homens são maus, todos os homens são pecadores, todos os homens são maus, todos os homens são pecadores. Isso me faz lembrar um momento em que Jesus entrou na casa de Simão, está lá em Lucas, capítulo de número 7. É interessante essa história, porque Jesus entra na casa de Simão e Jesus espera que Simão o trate bem, que Simão receba como se recebe como o judeu recebia qualquer visitante, né? Oferecendo água para lavar os pés, recebia com ósculo, com beijo, né? Uma saudação. Era a forma como o judeu costumava receber alguém em sua casa. Porém, Jesus não teve nenhum desse tratamento na casa de Simão, apesar de Simão chamá-lo de mestre. E Jesus se assenta à mesa ali para comer. De repente entra uma mulher ali. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, não diz quem ela era, só diz que era uma mulher, e quando Simão faz o julgamento, dá a entender que ela era uma prostituta. Que ela era uma mulher prostituta. E aquela mulher, ela se joga aos pés de Jesus e ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela começa a chorar ali. E ela chora e suas lágrimas molham os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E ela beija os pés de Jesus. Beija os pés de Jesus. Simão olha atravessado para essa situação e começa a pensar, olha, se ele soubesse quem essa mulher é, ele não permitiria que ela fizesse isso. Ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus. Se ele soubesse de fato quem ela era, ele nem permitiria que ela chegasse perto dele. Jesus então conta uma história para Simão. Jesus diz assim, Simão, um certo homem, um certo credor tinha 2 devedores. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários, outro devia 500 denários. Mas nenhum dos 2 tinha como pagar. Pecado é isso, irmãos. Uns devem mais, outros devem menos. Mas nós temos uma dívida que jamais poderemos pagar. Por isso Cristo veio. Por isso que Cristo veio e pagou o preço da nossa redenção. Só Cristo poderia pagar. Só Cristo poderia realizar isso. Todos são devedores. Todos estão em pecado diante de Deus. Todos têm uma dívida para com Deus. Todos nós erramos, todos nós pecamos. A humanidade está debaixo do pecado. Por isso a necessidade de Cristo para resgatar o homem dos seus pecados, para trazer o perdão de Deus para a humanidade. Assim, irmãos, nessa primeira parte dessa lição, nós entendemos que o pecado é uma realidade. Pecado é uma realidade. Essa história de que o pecado não existe, de que pecado tem que ser, essa ideia de pecado tem que ser tirada da cabeça, porque a humanidade hoje quer viver assim,
Quanto mais longe de Deus, melhor. Quanto mais distante de Deus, melhor. Que negócio, não vem com essa história de Deus para mim, eu não quero, eu não conheço, não acredito em Deus, porque é mais fácil viver assim, né? É como se você se eximisse da responsabilidade dos seus próprios erros. Mas a Bíblia diz que o pecado é uma realidade. Jesus sempre olhou para o pecado e apontou como pecado. E Jesus sempre disse, pecado tem consequências, e consequências gravíssimas para o ser humano. O pecado, ele atingiu toda a humanidade. Quando Adão pecou, sendo ele o representante ali da raça humana, em Adão todos caíram. Daí a necessidade de um segundo Adão para restaurar o homem, para trazer perdão para o homem, para religar o homem com Deus. Todos os laços que foram quebrados ali no Éden, agora em Jesus eles podem ser reconstruídos. Eles podem ser reconstruídos, podem ser refeitos. Amém? Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar vendo a segunda parte aqui dessa lição. Nós vamos ver as consequências do pecado e nós vamos ver o perdão de Deus demonstrado a nós. Então nós vamos, na próxima quarta, terminar. Porque no próximo domingo é a ceia, no próximo domingo é a Santa Ceia e nós estaremos participando da ceia do Senhor. Então, na quarta-feira, a gente conclui esta lição. Amém? Deixa eu orar por você. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor nos deu do teu Espírito Santo. E o teu Espírito, ó Deus, ele é quem nos convence do pecado, da existência do pecado, de que somos pecadores. Nos convence da justiça, nos convence do juízo, que é uma realidade, Senhor. É o teu Espírito Santo que fala ao coração, que traz esse discernimento, que traz esse convencimento. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajude-nos a viver de acordo com a tua palavra, em obediência à tua palavra. Transforma os nossos corações, Senhor. Ajude-nos a viver cada dia mais longe do pecado, mais perto de ti, Senhor. O pecado trouxe consequências terríveis para a humanidade. A queda do homem no Éden trouxe à humanidade consequências desastrosas. Toda a humanidade foi atingida. Mas te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos por tua graça e misericórdia manifestada a nós através de Jesus. Amém. Amém. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. O Departamento da Escola Bíblica Dominical da IEPBC lançou no início deste ano a revista Nisto Cremos, que trata sobre a Igreja e os fundamentos doutrinários. Chegamos a mais um novo semestre e daremos continuidade a esse tema. Agora vamos estudar a revista Nisto Cremos, volume 2. Assim como a primeira, o comentarista é o nosso pastor Gideon Júnior e a consultora doutrinária e teológica é a nossa pastora presidente, Loide Ramos. Não perca os próximos estudos. Tivemos a alegria de vermos 11 doutrinas de forma virtual e Deus nos abençoou de uma maneira especial. Mas se você perdeu algum estudo, não se preocupe, pois no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil, você pode assistir a essas lições. Então não se esqueça, todos os domingos às 9 horas da manhã, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, temos um encontro marcado para juntos aprendermos a palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra. Em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-lhe o caminho para o lar celestial.
divino.